Saudações a quem tem coragem! Estamos em uma aula mentoria falando sobre escravidão. Escravidão, resistência, e é a segunda parte de uma discussão que vai abordar a vinda dos nossos irmãos negros ao Brasil e toda a grande riqueza cultural que eles nos transmitiram ao longo de 300 anos de exploração dentro da grande colônia de exploração da América Portuguesa, que foi o Brasil. Meu nome é João Batista Monteiro de Souza, sou professor de História. Aqueles que não estão inscritos no nosso canal, nós convidamos para que se inscrevam e ativem o sininho, pois semanalmente nós temos pelo menos 2 vídeos novos abordando a história da humanidade. Saudações a quem tem coragem. Estamos hoje com a turma 208 da Escola de Ensino Médio Dite Freitas. Estamos em uma quarta-feira, até quente, no meio do outono do sul do mundo. Estamos na antiga cidade de Tubarão, uma das 10 mais antigas cidades de Santa Catarina, que no ano passado comemorou os seus 150 anos de emancipação política e já tem mais de 200 anos de história. Estou aqui com este grupo maravilhoso, incrível, grupo B, da sala da 208, que está no seu tempo escola, com aula totalmente remota. Falo agora com o senhor Samuel, com a senhorita Lívia Goulart, com o senhor Breno Monteiro, com a senhorita Nicole, com o senhor Paulo Sérgio, com o senhor Otávio e com a senhorita Tanira. Nós estamos discutindo história da humanidade. E falar de escravidão no Brasil realmente é algo que devemos, sobremaneira, repetir com uma constância literal. Desde 1988, senhoritas e senhores, qualquer ato feito contra um ser humano por questão de foro racial é considerado crime. O crime de racismo, o crime de injúria racial é previsto no Código Penal brasileiro e ele dá prisão e também dá multa para o elemento que desrespeitar a pessoa por fins de cor de pele ou por fins étnico-raciais. Eu gostaria de lembrar a todos que desde 1530, desde o início da colonização do Brasil, nós estamos percebendo a escravização ou a escravidão de povos de origem africana para a terra brasilis, para a América Portuguesa. Bebam líquido, isso faz muito bem. Saúde! Para vocês que estão aqui agora falando sobre escravização e escravidão, eu quero lembrar para vocês uma coisa. Desde que o mundo é mundo e desde que o homem começou a escrever e, ao mesmo tempo, desde que o homem começou a organizar toda a sua política de guerra e de dominação de outros povos, nós podemos lembrar aos amigos e amigas desta mentoria e que estão nos assistindo em diversos lugares deste nosso planeta de meu Deus. A escravidão é o ato de expropriar a liberdade de uma pessoa. A escravidão é o ato de retirar o ato de ir e vir de um ser humano. Várias formas de escravidão ou de escravização aconteceram ao longo da história. Nós podemos registrar isto de várias maneiras. No Egito Antigo, os hebreus tiveram que construir grandes obras para o faraó. Já na antiga Grécia e na antiga Roma, foram escravos por dívida. Se nós considerarmos, por exemplo, os índios astecas na América, eles especificamente, assim como os maias e os incas, escravizavam seus inimigos, faziam-nos prisioneiros de guerra e sacrificavam muitas vezes eles para os deuses da agricultura, como Huitzilopochtli, como Kukulkan, ou mesmo como Inti, o deus sol, o deus do milho, o deus agrícola dos incas. Nós vemos várias formas de sacrifícios humanos relacionadas ao escravo.
Mas o escravo, geralmente, ele é usado para o trabalho. Ainda existe escravidão nos dias atuais. Escravidão sexual, escravidão humana pura e simples, escravidão para trabalhos forçados em vários lugares do mundo. Obviamente, isto não é passado pelo crivo da Organização das Nações Unidas, porque qualquer ato de minimizar a liberdade de um ser humano fere o direito humano. E segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o ato escravo, ele antes de mais nada, deve ser repudiado. A simbologia da escravidão no Brasil, ela se dá principalmente com a figura de um homem que lutou muito pela liberdade e que viveu em um quilombo. Um quilombo é um local de fuga de escravos. Eu estou me referindo a Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, de família nobre africana, escravizado no Brasil, fugiu e montou um grande quilombo no qual liderou, dominou, controlou e recebeu homens negros, homens índios e homens brancos que viviam de maneira miserável no início da colonização portuguesa no nosso território. Eles foram, juntamente com Zumbi, trucidados por bandeirantes. Domingos Jorge Velho foi o grande bandeirante responsável por insuflar e destruir a vida de Zumbi dos Palmares, que foi morto, que foi destroçado. Este é um dos detalhes que eu gostaria de estar aqui alavancando, abordando e discutindo com cada um de vocês. Eu gostaria de lembrar a todos os amigos deste ilustre grupo da 208, mas também para 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207 da Escola Jovem, assim como gostaria de lembrar aos meus alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Evolução de São Lugero. Saudações para vocês, também do Colégio Evolução, meu amigo Brian, meu amigo Loli, meus grandes amigos de São Lugero, Braço do Norte, Orleans, que a escravidão é um ato de estupidez humana. O ato de expropriar a liberdade é um ato estúpido. Os negros aqui no Brasil trabalharam como braçais pelo sistema de plantation. O que é o plantation? O plantation, antes de mais nada, é um sistema internacional que utiliza mão de obra escrava, monocultura, ou seja, lavoura de cana-de-açúcar, e ao mesmo tempo utiliza, faz uso do latifúndio, que é uma grande extensão de terra. Para quem não compreendeu o que a gente está falando até agora, o homem trabalhava de manhã até à noite. Ele era retirado da África, muitas vezes ludibriado pelo próprio líder, pelo próprio chefe africano, que se vendia para um português ou para um traficante qualquer, de qualquer nacionalidade, em troca e em prol de alguns benefícios específicos para a nossa observação. Quando nós falamos, então, sobre a lógica da escravidão em um contexto geral, eles vieram para cá em navios negreiros, os chamados navios tumbeiros. Este é o ponto. Eu gostaria de ressaltar aos amigos, eu gostaria de ressaltar às amigas que ora me ouvem, que quando nós falamos sobre processos de escravização e de vinda para o Brasil ou para o continente americano num contexto geral dentro desses navios, é uma das formas mais brutais de explicar a ocorrência da história, porque era uma forma suja. Eles eram pressionados, humilhados, eles eram amordaçados, chicoteados, eles eram agrilhoados, ou seja, algemados, amarrados em correntes. E muitas vezes, quando a fiscalização contra o tráfico de escravos batia, eles eram lançados no fundo do mar pouco tempo antes dos navios chegarem para fiscalizar se estava tudo certo ou errado. Eu gostaria de citar para vocês 3 filmes. 12 anos de escravidão,
É um filme excelente, que mostra como eram feitas as torturas. Outro filme muito bom é o Amistad, que mostra, talvez da maneira mais brutal, como os nossos irmãos negros foram tratados. E também o filme Zumbi dos Palmares, que é um filme brasileiro e que mostra a ideia do quilombo dos Palmares no Nordeste. E lembrando a todos que até aqui, na região de Tubarão, na cidadezinha de Capivari de Baixo, na comunidade de Ilhotinha, nós tivemos um quilombo. Eu gostaria de ressaltar este ponto de suprarrelevância para cada uma e cada um de vocês. Falar de escravidão é falar de pessoas que trabalhavam de sol a sol, como já disse, e à noite dormiam na senzala. A senzala era um local onde também os negros mais fortes, considerados mais aptos até para a reprodução, reproduziam com as negras, muitas das quais casadas com outros homens. Eram as chamadas culdelarias, onde o negro tinha que reproduzir com a negra com o objetivo de terem crianças escravas para enriquecer efetivamente o senhor de escravos. O senhor de escravos vivia na casa grande. Tinha a sinhá, a sinhazinha, tinha o senhorzinho. Eles viviam em meio à riqueza. E foi nessa época que se formou a característica étnica do verdadeiro povo brasileiro. A mistura do branco com o negro, que gera o mulato, do negro com o índio, que gera o cafuso, e do próprio branco com o índio, que gera o caboclo ou o mameluco. Esse é um ponto muito importante para nós discutirmos em outros momentos. Mas, dando continuidade, aquele negro que fugia era, muitas vezes, caçado por um outro irmão negro, que era o capitão do mato. Ele o caçava principalmente nas áreas dos quilombos e o trazia de volta a ferros, humilhava, chicoteava num tronco chamado pelourinho. Muitas vezes ele era chicoteado até a morte. Comia mal, era mal vestido, era muito maltratado. Eles então começaram a se organizar. Eles começaram a se organizar e definir uma estrutura. Como se defender e como se proteger especificamente dos senhores brancos e daqueles que eram deles inimigos, através de uma luta. Alguém arriscaria me dizer que luta era essa, que é altamente vinculada a um sistema artístico? Capoeira, senhor. Capoeira. Olha! Muito bem, muito Tá falando de obrigado, defesa. Paulo, muito obrigado, Tanira, muito obrigado, Samuel. Sem dúvida, capoeira. A capoeira é uma das mais belas artes do nosso tradicional ideário africano. Mas além da capoeira, eu quero falar para vocês de uma coisa fantástica que eles trouxeram também da mãe África. Eles trouxeram a religiosidade, o candomblé. O candomblé, que nada mais é do que uma religião animista, uma religião original da região da Nigéria, do Benin, foi trazida ao Brasil por escravos. E foi estabelecido que aqui seria deflagrada, na qual os sacerdotes e adeptos eles encenam em cerimônias públicas e privadas uma convivência com forças da natureza ancestrais. Esse é um ponto interessante que cada um deve aqui lembrar. Imaginem, por exemplo, que eles nos ensinaram muito sobre Iemanjá, que é considerada a deusa dos mares e dos oceanos, Iansã, que é considerada a deusa dos ventos e das tempestades, Oxóssi, que é o deus da caça, Oxóssi, que é o deus da caça, Ogum, que é o deus da guerra, do fogo, da tecnologia, Omolu, que é o deus da peste, das doenças. Imaginem tudo isso. Que coisa fantástica e incrível estudar um pouco sobre os orixás, que são os deuses específicos do nosso candomblé. Cada um de nós aqui deve lembrar
que eles também tinham uma cultura alimentar muito especial. Eles tinham uma cultura extremamente agradável. E eu gostaria de falar para vocês sobre elas. Por exemplo, nós podemos aqui dizer e mais ou menos aqui organizar que o prato tradicional brasileiro é a feijoada. E é um prato negro africano que era feito com feijão, com farinha de mandioca, com carne de porco e com outros derivados do porco, e que especificamente era servido como um alimento muito forte e substancial para os nossos irmãos. Uma coisa também interessante, eles inventaram a cachaça. A lenda da criação dela é muito interessante. Em meio às casas de purgação, onde eles preparavam todo o açúcar mascavo, todo aquele caldo de cana, quem girava as rodas não eram os bois, eram os negros, os nossos escravos. Eles giravam as rodas para moer a cana. Aquele lugar era abafado, imaginem no Nordeste, com seu solo de massapê, com toda a sua riqueza, com todo o seu calor. Aquelas casas deveriam ser muito abafadas na hora de produzir a cana. Agora, vocês já imaginaram que deveria, no teto, se formar gotículas? E essas gotículas caíam sobre os nossos irmãos. E ora, o que acontecia? Simplesmente, eles ficavam mais alegres com as gotículas que caíam em fermentação. Os capitães do mato e os feitores, aqueles que agrediam, ficavam enraivecidos porque não podiam chicotear, porque os rapazes estavam girando as rodas com alegria. Então eles perceberam que a partir daí, uma grande invenção, que é a nossa bebida nacional, eu acredito que cada um de vocês já deve ter visto uma garrafa de aguardente. A cachaça é a bebida tipicamente, exclusivamente brasileira. Eu quero dizer para vocês que é uma das bebidas mais importantes e relevantes da história da humanidade. Vocês podem lembrar, ela é o destilado do mosto da cana-de-açúcar. Nós temos cachaças muito boas neste país, de muita qualidade, e ao mesmo tempo também nós temos as cachaças famosas, como a Pirassununga 51, a Pitu, o Velho Barreiro, e eles são exportados. E muita gente gosta dela. É uma bebida que é utilizada, inclusive, para fins medicamentosos. É óbvio que se observar das devidas proporções, porque se você tomar demais aquilo ali também é uma bebida alcoólica que acaba te deixando um pouco alegre, vamos dizer assim. Então, eu também gostaria de lembrar a todos os amigos e amigas que religião, alimentação, bebidas, hábitos artísticos, sim, eles nos ensinaram muito. Eles nos ensinaram a valorizar as forças da natureza, assim como os nossos amigos indígenas. Nós falamos da escravidão. Nós falamos da importância dos nossos irmãos negros no nosso país e no nosso continente. Eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Existem algumas situações. Muitas das obras, a maior parte das obras preservadas das casas antigas portuguesas no Brasil foram feitas por escravos. Diria mais ainda, até em Santa Catarina. Em Laguna, por exemplo, nós temos construções como a parte da Igreja Matriz que foi feita por escravos. Lá em Florianópolis, inúmeras freguesias e comunidades que foram construídas por escravos, inclusive em Santo Antônio de Lisboa, que é um local que eu, inclusive, levei já vários alunos de várias escolas, inclusive a Escola Jovem de Tubarão, o Colégio Evolução de São Ludgero. Existe uma estrada, existe uma estrada que foi feita pelos escravos.
e foi preservada. Estes são os pontos que eu queria dizer para o Breno, para a Tanira, para o Otávio, para a Lívia, para o Paulo, para o Samuel, para a Nicole. Queria desejar a vocês todos uma excelente noite. Noite esta agradável, mas também uma noite de reflexão. Na semana seguinte, dia 19 de abril, na segunda-feira, nós vamos lembrar do Dia dos Índios. Será que eles têm algo a comemorar? Dos 6 milhões que tinham no Brasil, eu contei para vocês, existem hoje menos de 300 mil. Ao invés deles crescerem, eles diminuíram potencialmente o seu número. Será que os negros são respeitados ou têm que lutar muito para que o seu respeito seja realmente fundamentado e creditado? Pensem nisso. Existe preconceito ainda nos dias atuais? Será que nós somos preconceituosos, independente da origem étnica? Reflitam sobre isso. O racismo, o preconceito, é uma forma total de incapacidade do ser humano. Não esqueçam nunca deste fator fundamental para o nosso conhecimento. Foi excelente estar com vocês nesta noite. Fiquem com Deus. Tenham todos uma boa semana. E na semana seguinte também nós vamos lembrar a passagem da morte de Joaquim José da Silva Xavier. Será que ele realmente foi enforcado? Será que ele realmente foi esquartejado? Ou será que essa é uma das muitas mentiras da história? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até breve. Tchau, galera. Fui.